No dia 11 de agosto, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Clara de Assis, admirável e exemplar jovem, nascida da nobreza italiana, que deixou tudo para trás por amor a Cristo. Santa Clara nasceu em Assis, em 1193, em uma rica família da nobreza italiana. Conta-se que seu nome surgiu de uma inspiração de sua mãe, a quem foi revelado em oração que a filha iluminaria o mundo com a sua santidade, e de fato iluminou e continua a iluminar o mundo até hoje. Quando Clara tinha 18 anos, São Francisco pregava em Assis os sermões quaresmais, na igreja de São Jorge. As palavras do pobrezinho fizeram acender no coração da jovem o amor incondicional por Deus, tanto que correu para pedir ao santo, em segredo, que a ajudasse a viver segundo o Evangelho. São Francisco a animou em seu desejo de deixar tudo por Cristo. No domingo de Ramos do ano 1212, Clara assistiu à bênção das palmas na catedral. Todos os fiéis se aproximavam para receber um ramo de oliveira, mas Clara ficou em seu lugar. Ao notar o fato, o bispo levou o ramo até onde estava Clara. Nessa mesma noite, ela fugiu de sua casa e se dirigiu ao povoado da Porciúncula, que ficava a 2 quilômetros de onde vivia São Francisco, com a sua comunidade. Neste local, Clara, decidida e com o coração ardente de amor pelo Senhor Jesus e seu Evangelho, trocou seus finos vestidos por um rústico hábito de penitente, que consistia em uma túnica de tecido áspero e uma corda de cinturão. São Francisco mesmo lhe cortou a linda cabeleira, cuidadosamente cultivada. Como este não tinha fundado um convento para religiosas, conseguiu um alojamento provisório para Clara no claustro das Beneditinas de São Paulo, perto de Bastia. Os parentes de Clara já tinham planejado para ela um casamento e, quando souberam o que tinha acontecido, decidiram-se a tirá-la do convento à força. E conta-se que Clara se agarrou com tal força ao altar que rasgou-lhe as toalhas. Quando enfim conseguiram arrancá-la de lá, Clara então retirou o véu, para que todos vissem seus cabelos cortados, e disse aos seus parentes que Deus a tinha chamado a seu serviço e que ela estava disposta a responder, não lhe importando o que custasse. Assim, a firme decisão de Clara acabou por triunfar sobre os planos de seus pais. Em pouco tempo, a irmã de Clara, Inês, foi se unir também a ela, o que desencadeou uma nova perseguição familiar. Mais tarde, São Francisco transferiu as duas para uma casa anexa à igreja de São Damião, em Assis, e nomeou Clara como superiora. A história é longa. Fato é que, passados alguns anos, já havia vários conventos das Clarissas pela Itália, França e Alemanha. Santa Clara e suas religiosas praticavam austeridades e jejuns até então desconhecidos nos conventos femininos. Não usavam calçado e dormiam no chão. Nunca comiam carne e só falavam quando era necessário ou por caridade. Santa Clara imitou à perfeição o espírito de pobreza de São Francisco. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. Em 1226, Francisco partiu para a Pátria Celeste, e Clara, então, teve visões projetadas na parede da sua pequena cela. Lá via o santo de Assis e os ritos das solenidades do seu funeral, que estavam acontecendo na igreja, aos quais não pudera comparecer por seu estado de saúde. Anteriormente, tivera esse mesmo tipo de visão numa noite de Natal, quando viu projetado na parede de sua cela o presépio e pôde assistir ao santo ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, semelhantes a filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada padroeira dos profissionais de televisão. O momento mais marcante da vida desta santa se deu no ano de 1240, quando, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, enfrentou o furioso exército dos turcos muçulmanos, os chamados sarracenos. Os chamados sarracenos invadiram Assis e tentavam entrar no convento das Clarissas, o qual saqueariam e onde certamente violentariam muitas religiosas. Santa Clara correu a pegar o ostensório e, com o Santíssimo em suas mãos, foi adiante dos invasores, aos quais gritou que Cristo era mais forte do que todos eles. E todos eles, inexplicavelmente tomados de grande terror, fugiram sem nunca retornar.
Por isso é que Santa Clara é representada muitas vezes segurando o ostensório. Muitos outros milagres se realizaram quando ela ainda estava viva, e também depois de seu falecimento. Um dos mais impressionantes se deu quando, em razão da mesma invasão muçulmana, a região de Assis passava por grandes necessidades. Chegou o dia em que as irmãs, que já eram mais de 50, não tinham mais o que comer. A irmã cozinheira, desesperada, diz a Clara, entre copiosas lágrimas, que havia somente um pão na cozinha. E Santa Clara, serena, exemplar como de costume, diz apenas a ela: confie em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, sem pensar, apenas obedece. E então, de súbito, havia dezenas de pães na cozinha. As irmãs conseguiram assim se sustentar por vários dias. Santa Clara de Assis partiu para a morada celeste no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade, falecendo em sua terra natal. Um dia antes, a providência divina lhe concedeu a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a regra escrita por ela, aprovada e aplicada a todas as monjas. Na hora de sua morte, o mesmo Papa disse: vai segura, minha filha, porque tens feito uma boa escolha para o caminho. Vai, porque aquele que a criou também a santificou, e guardando-a sempre como uma mãe guarda o filho, amou-a com eterno amor. O Papa mandou então enterrá-la na igreja de São Jorge, onde São Francisco estava sepultado. Em 1260, depois de construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da igreja de São Jorge, seu corpo foi trasladado com todas as honras para lá. Em 1228, Gregório IX concedeu às clarissas o privilégio para que ninguém pudesse obrigá-las a ter posses. Além disso, Santa Clara, como verdadeira intérprete do espírito e tradição franciscanos, redigiu por sua conta uma regra que os reflete com fidelidade e que proíbe toda forma de propriedade individual ou comum. Esta foi a regra aprovada pelo Papa apenas 2 dias antes da morte da santa. Em 1255, menos de 2 anos após sua morte, foi incluída no Livro dos Santos pelo Papa Alexandre IV. Oremos. Pela intercessão de Santa Clara, o Senhor Todo-Poderoso me abençoe e proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me paz e tranquilidade. Derrame sobre mim as suas copiosas graças. E depois desta vida, aceite-me no céu, em companhia de Santa Clara e de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Clara, rogai por nós.